A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Nós vamos continuar com a nossa sequência de orações. E hoje nós vamos orar para Deus abençoar a tua casa. Nós vamos meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 11, que diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Nesse texto, nós vamos aprender a importância da presença de Deus nas nossas vidas, a importância de uma adoração verdadeira, do temor e da obediência que nós devemos ter, até mesmo na hora de adorar o Senhor. Quero retomar o capítulo 5, que antecede a esse capítulo, em que nós vimos que Davi ele é constituído a rei de Israel. E ali ele segue todas as orientações do Senhor para recuperar a arca do Senhor, a arca da aliança que havia sido roubada pelos filisteus. E seguindo as orientações, as ordenanças de Deus, ele vence aos filisteus e recupera a arca do Senhor para Jerusalém. E aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, vai nos falar sobre esse transporte dessa arca até Jerusalém. Davi estava ali e todo aquele povo seguia dançando, adorando ao Senhor. Haviam preparado um carro novo de boi para transportar a arca. Tinham feito todas as providências que pareciam evidenciar um momento sagrado, meus amados e minhas amadas. E até mesmo parecia que estava sendo aquele momento, aquele transporte parecia estar sendo aprovado por Deus. Mas de repente, a palavra do Senhor vai nos dizer que o carro de bois, ele começa a pender. E um dos que estavam ali transportando a arca, que era Uzá, ao ver que a arca ia cair de cima do carro de bois, ele estende a sua mão e segura ali a arca da aliança. Só que a ira do Senhor veio sobre Uzá, e Deus o feriu, e ele morreu ali junto à arca da aliança. E nós podemos nos perguntar, irmã Naila, ele teve boa intenção de impedir que a arca do Senhor caísse ali no chão, e o Senhor ficou irado e tirou a sua vida por causa disso. E nós vamos entender o porquê que isso aconteceu. Havia uma lei que dava todas as instruções quanto ao transporte da Arca da Aliança. E nesta lei dizia que ninguém podia tocar ou carregar a Arca da Aliança a não ser os sacerdotes ali, os levitas. E a arca ela tinha que ser carregada sobre os ombros dos levitas. Então, nós entendemos que, por mais que a aparência daquela jornada fosse de um culto feliz, aquela não era a forma escolhida por Deus. E o povo de Israel precisava aprender a adorar com sinceridade, precisavam ser obedientes e tementes ao Senhor. Foi por falta da obediência em seguir os requisitos no transporte da Arca da Aliança que Uzá morreu. Por falta do temor, de reverência em tocar a arca, foi que ele foi ferido. A arca era um artefato sagrado, onde a presença de Deus habitava, e não poderia ser tratada de maneira irreverente ou descuidado. Meus amados e minhas amadas, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava ao meu coração sobre os lugares em que tem a presença de Deus, que hoje são as igrejas, somos nós que carregamos a presença de Deus, e que essa presença de Deus ela deve ser carregada com reverência, com cuidado. Nós não podemos fazer a obra com desleixo, descuidar da casa do Senhor. Nós não podemos fazer da nossa maneira, mas nós temos que seguir as orientações do Senhor. Que é isso que o Senhor quer de nós, um coração quebrantado, um coração sincero, que nós possamos ser fiéis adoradores, verdadeiros adoradores, tementes ao Senhor, obedientes aos seus mandamentos, e é isso que está nos faltando, é isso que nós temos visto
na casa do Senhor, a obra sendo feita de todo jeito, de toda maneira, as pessoas muitas vezes não estando em santidade como o Senhor quer, não tendo a reverência que o Senhor quer que tenhamos diante da sua obra. Mas, com tudo isso, tem as consequências de não obedecer ao Senhor, de não temer ao Senhor, de andar no pecado. Vêm as consequências. Pode parecer que a gente não veja nada acontecer com esses que fazem esse tipo de coisa, mas o Senhor, Ele está trabalhando. Então, nós vimos aqui que quando ocorreu essa situação ali com Uzá, eles deixaram a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a arca ficou ali por 3 meses e sua família foi ricamente abençoada. Certamente, meus amados e minhas amadas, ele teve todo o cuidado ali diante da arca, seguindo toda aquela lei. E a recompensa foi as bênçãos do Senhor. Isso mostra que obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo em situações difíceis, nos traz bênçãos para as nossas vidas, traz bênção para as nossas vidas. Então, vale sim a pena obedecer ao Senhor, a seguir os seus mandamentos, a temer ao Senhor. E Davi, então, imagino eu, que ele percebeu que Deus ele queria era um coração mais puro, um coração sincero por parte dos adoradores, pois o Senhor havia observado isso na vida de Obed-edom. Sua devoção e cuidado com a arca do Senhor foi o que chamou a atenção de Deus e com isso trouxe as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a sua casa. E Davi estava atento a isso. E ao perceber as bênçãos sobre a vida de Obed-edom, ele se encheu ali de esperança em seu coração em trazer novamente a Arca da Aliança para Jerusalém. Apesar da tragédia inicial, ele prontamente tornou a trazer a Arca da Aliança, só que dessa vez respeitando a palavra do Senhor, sendo um fiel adorador. Sua devoção e alegria à sua entrega foram até interpretadas por Mical, que era sua mulher, com uma atitude vergonhosa, mas sua resposta deixou claro para ela que a intenção dele era agradar ao Senhor, sendo um verdadeiro adorador, não se importando com o julgamento das pessoas. Quantas vezes as pessoas querem julgar a nossa maneira de adorar o Senhor, querem nos apontar, mas o Senhor fala ao meu e ao teu coração, não se envergonhe de adorar o Senhor, de ser grato ao Senhor pelos os pequenos milagres, pelas pequenas bênçãos que o Senhor está te dando, porque quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos entrega muito, meu amado, minha amada. Então, é importante ter esse coração agradecido ao Senhor, um coração bom que agradece por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nessa história, nós vimos que a sensação de alegria e a aparência de santidade nem sempre agradam ao Senhor e nem sempre são requisito de verdadeira adoração. Então, que a gente não venha olhar a aparência de pessoas e achar que aquelas pessoas estão em santidade mais do que nós, que eles são verdadeiros adoradores e nós não, porque nem tudo que parece como dizem por aí. E nem toda santidade Deus está recebendo e se agradando. E o que o Senhor quer de nós mesmo é esse coração humilde diante dele, que se humilha diante dele. Se existia ali a lei para transportar a arca, cabia a Davi ter obedecido. Se só os levitas podiam tocar e transportar a arca nos ombros, então não era para eles terem colocado a arca em cima do carro de boi. Cabia a Uzá ter tido esse temor também em tocar a arca, porque ele sabia que não podia só ali os sacerdotes. Então cabe a nós discernir o que é certo e o que é errado. O Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolhermos
fazer o certo ou fazermos o errado, sabendo que vem a consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Uma hora ela chega. Então, é tempo de nos consertarmos, de nos ajeitarmos diante de Deus para agradar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. E o Senhor, como nós percebemos aqui nesse texto, ele deixou limites, como eu já falei, para nós. E para esses limites é para nos livrar do salário do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós ficamos pecando, desobedecendo ao Senhor, o fim é a nossa morte, seja ela espiritual, seja consequências maiores que virão sobre as nossas vidas quando nós desobedecemos ao Senhor. Então, obedecer, temer e devemos ainda também ser verdadeiros adoradores ao Senhor, mesmo que nós possamos ser desprezados. Porque nós vimos aqui que enquanto Davi adorava ali ao Senhor, cantando e louvando, fazendo sacrifício, quando ele vem entrando na cidade, Mical, que era a sua esposa, começa a julgar ali a sua adoração, mas ele responde, como eu já falei. Mas nós entendemos aqui que enquanto Davi representa o verdadeiro adorador, que se alegra no Senhor em fazer a sua vontade, Mical, ela representa o falso adorador que se ocupa apenas em observar, julgar a adoração daquele que é obediente, daquele que é temente, que é fiel ao Senhor. Mas eu quero te dizer, meu amado e minha amada, que o sacrifício de Jesus na cruz nos garantiu a salvação. Então não despreze tamanho privilégio por causa de perseguições, de críticas ou de situações difíceis que passamos por carregar o nome de Cristo. E não se esqueça que adorar não consiste em cerimônias bonitas, mas em humilhar-se perante ao Senhor. A verdadeira adoração precisa ser acompanhada de sinceridade. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Paizinho, a sermos como Obed-Edom, Pai, que soube cuidar, papai, da presença do Senhor, que se alegrou com a presença, Senhor, com a tua presença na casa dele, papai. Nos dá, papai, um coração, papai, quebrantado diante de ti. Nos ajuda a sermos fiéis, obedientes e tementes à tua palavra, Pai. Nos ajuda, papai, em nome de Jesus, a obedecermos os teus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que não te glorificamos, que só pedimos, papai. Hoje nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada, papai, pelo sacrifício do teu filho, Senhor, na cruz, papai, que morreu pelos nossos pecados, Senhor. Obrigada, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, a te celebrar verdadeiramente, não apenas querermos, papai, cerimônias bonitas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, papai, a cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, como abençoa Obed.